Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, falem aí nos comentários onde que vocês escutam a minha horrível voz, certo? Se é na academia, se é enquanto vocês estão dirigindo o carro, se vocês não escutam, me digam aí, comentem, curtam, compartilhem, inscrevam-se. Se aparecer a opção aí para vocês de dar o hype no vídeo, né? Isso ajuda muito no alcance do canal. E nesse momento nós precisamos de ajuda de vocês, tá? Comentando, curtindo e compartilhando. Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos tratar da variável, né? Eu sempre ouvia isso na faculdade. A variável que ensina uma coisa que economistas e advogados tendem a não ter, certo? Humildade aos economistas. Quando nós falamos que o dólar ensina humildade aos economistas, é porque, de fato, existe toda uma teoria, existe toda a fórmula de análise, né? Existe uma teoria descritiva, existe uma teoria econométrica, existe as expectativas racionais, há um monte de coisa que vai te falar para onde vai o dólar. Veja, o dólar não vai a lugar nenhum. Então, em ciência, e aqui é o Rascunhos Econômicos, nós tratamos a economia como ciência, é bom você descrever o que você está falando, né? É bom não, é mandatório, né? É mandatório, eu descobri que é um anglicismo, né? É obrigatório você descrever o que você está falando. Né? Quando eu digo para onde vai né, o dólar não vai a lugar nenhum. Né? O que eu quero falar é para onde vai a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não é uma taxa, né? A taxa de câmbio é um preço. E é um dos mais importantes preços da economia. O tripé macroeconômico, né, que teoricamente ainda está em vigor, né, que foi o que perpetuou o Plano Real, tem um vídeo já sobre o Plano Real que eu explico aqui. O tripé macroeconômico estabelece superávit primário, metas de IPCA, né, que não é inflação, né, é IPCA, metas de IPCA, e câmbio flutuante. Certo? Muito bem. Então veja, há três coisas que são o direcionamento da macroeconomia brasileira. São três coisas que são o direcionamento da macroeconomia brasileira. Você tem superávit primário. Superávit primário é a economia fiscal que é cometida antes do pagamento dos juros. Quanto o governo gastou esse mês, esse ano? O governo gastou 100. Quanto o governo arrecadou? Gastaram no sentido do orçamento mesmo. Quanto o governo arrecadou? O governo arrecadou 101. Muito bem, coisa de 1%. Muito bem. Só que existe a dívida pública e nós temos que rolá-la. Para rolar a dívida pública, vai custar mais 5, porque a dívida pública existe, eu não vou colocar ela no orçamento. O que acontece é que, para eu rolar a dívida pública, aquele pedaço que eu não consegui pagar, em vez de eu diminuir consumo, o Estado diminuir gastos, eu só tomo mais dívida, eu tenho mais 50 de dívidas. Eu não vou pagar a dívida, eu vou tomar mais 50 e vai aumentar a minha dívida um pouquinho, não vai? Sim, isso é o custo de carregamento da dívida, isso é a rolagem da dívida, tá? Muito bem. Existe tanto juros que você está pagando para pagar o cupom e como juros você está pegando. Muito bem. O superávit primário é antes dessa conta da dívida. Ou seja, o superávit primário é para abater um pouquinho da dívida. Tá? Ele funciona assim, ele mantém a dívida equilibrada e para diminuindo um pouquinho no tempo. Tá? Muito bem. Isso aqui é superávit primário. Isso aqui foi praticamente abandonado. O doutor Haddad diz que vai voltar. Vejamos, certo? Eu sei que vejamos, se um dia eu falar vejamos, é que eu gosto de falar algumas palavras erradas, certo? Muito bem. Metas de IPCA. O que é meta de inflação, né? Que é o que se é dito como meta de inflação, mas o Banco Central estabelece que ele faz um planejamento da política monetária, tendo como referência o índice de preços do consumidor amplo, né, que é medido pelo IBGE, e que é uma cesta de consumo, e o Banco Central sempre olha aquele número para saber se a política monetária está boa ou não do ponto de vista inflacionário, e ele utiliza um medidor que é o índice de preço. Isso não é inflação, isso mede a inflação, é uma mensuração, tá? Muito bem. E nós temos o câmbio flutuante. Veja, para metas de inflação, é política monetária, se utiliza um negócio chamado Selic. Basicamente. Para superávit primário, você utiliza o orçamento público. E também você tem que ficar muito atento à Selic. Por que você tem que ficar atento à Selic?
Você deve ficar atento à Selic, por quê? Porque lembra aquele negócio do aumento da dívida, né? Que você pega um pouquinho, você não paga, e sobrou 50 que você vai tomar mais? Os juros da dívida, o serviço da dívida aumenta com Selic, porque boa parte da dívida, coisa de metade da dívida, é atrelada à Selic. Então o aumento da Selic aumenta o estoque no tempo. Então você também tem que ficar de olho na Selic, não para o superávit primário em si, mas para a saúde fiscal que afeta o superávit primário. Afeta a meta. Bem, enfim, depois eu trato dessas outras coisas. E o câmbio flutuante, você tem que ficar de olho em duas coisas. Você tem que ficar de olho na Selic e quanto está a taxa de câmbio. Quantos reais você precisa para comprar um dólar? Que no Brasil ele é medido assim, R$ 5 para um dólar. Muito bem. Por exemplo, né? Isso aqui eu sempre vou falar assim, tá, gente? Porque não é só por regulamentações, mas também por honestidade, porque não é todo mundo que precisa ser esperto. Mas é evidente que esses números são arbitrários. E acabou a minha caneta. Esses números são arbitrários e não correspondem à realidade, tá? Isso são exemplos, tá bom? Quando eu falar que são dados, eu falo, mas isso aqui são exemplos, tá? Muito bem. Isso aqui é a estrutura macroeconômica brasileira hoje, tá? O superávit primário, já se tentou colocar o teto de gastos para substituir o superávit primário em importância, depois da nova matriz econômica. Metas de inflação. De vez em quando o presidente do Banco Central tem que mandar uma cartinha para... Eu não sei se é para o Senado, se é para o presidente da República, eu não sei para quem que ele manda, se é para o ministro da Fazenda, não importa. Ele tem que mandar uma cartinha explicando por que ele não conseguiu cumprir a meta. A meta com o teto e a base. E você tem o câmbio flutuante. Bem, o que é câmbio flutuante? O que é taxa de câmbio? O que é preço do dólar? Tá? Bem, o câmbio flutuante, ele entende o seguinte, que eu vou falar tudo em reais, tá? Que você tem o seu dinheiro nacional e os seus importadores, os seus exportadores e os seus turistas. Tanto os turistas que você recebe como os turistas que vêm, né? Então, vamos colocar aqui turistas nacionais e turistas internacionais, tá? Ou seja, esse pessoal aqui, os importadores, eles demandam dólar. Eles querem comprar dólar. Estes aqui, os exportadores, eles ofertam dólar. Eles querem vender dólar. Os turistas nacionais demandam dólar. Eles querem comprar dólares. Os turistas internacionais querem vender dólares. Tá? Muito bem. O que isso quer dizer? Que numa economia saudável, você tem os produtores de economias saudáveis. Você tem os fabricantes, né, industriais de eletrônicos, de televisão, produtores de sapatos, industriais de todo tipo que exportam. Isso é uma economia saudável. Na economia brasileira, você tem majoritariamente o agronegócio e exportadores de montanha, que são minério de ferro. Né? Eles exportam terra. Tá? Muito bem. Esse pessoal vai trocar, né, bens reais, mercadorias e serviços por dólar. Eles exportam e entra dólar para eles. Tá? Muito bem. Os exportadores... Esses daqui são os exportadores, né? Não são os importadores, perdão. Os exportadores é assim, eles exportam mercadorias e serviços, eles produzem mercadorias e serviços, eles exportam e entra dólar. Eles trocam isso por dólares. Uma companhia mineradora tem uma montanha de terra e vende essa montanha de terra e em troca recebe alguns dólares. Um youtuber, né, perde o seu tempo falando para um microfone, coloca na plataforma e nós estamos prestando um serviço, por incrível que pareça. E aí, aqui no meu caso, um serviço educacional, creio eu. E aí o YouTube utiliza esse serviço para vender o espaço para propaganda e eu ganho um percentual. Muito bem? Ótimo, maravilha. Veja, o YouTube está recebendo dinheiro
em reais, provavelmente, de companhias brasileiras, empresas e indivíduos, né, agentes econômicos brasileiros, que queiram utilizar o espaço publicitário que meu vídeo gera, tá? Muito bem. Essas pessoas pagam em reais, normalmente. O YouTube contabiliza isso em dólares e me paga em dólares. Veja, eu sou um exportador de serviços para o YouTube. Só que o YouTube também é um exportador de serviços. Por quê? Porque ele está exportando o serviço de publicidade, hoje é exportado. O serviço de publicidade brasileiro não é mais mercadoria nacional. Eu volto nisso depois. Muito bem. Então, aqui também é cruzado. Você precisa do dólar tanto para produzir como para consumir. Tá? O importador, ele precisa desses dólares para comprar. Por quê? Porque o Brasil produz carcaça de frango, certo? E minério de ferro, que é terra. Tá? O Brasil vende terra e vende minério de frango. Porra! O Brasil vende terra e vende carcaça de frango, certo? Muito bem. O que ocorre? O exportador é superavitário. Não vamos usar esse termo. O exportador tem dólares, certo? Muito bem. O importador precisa de dólares. Por quê? Porque como nós exportamos carcaça de frango e minério de ferro, agora nós precisamos de coisas úteis à vida humana. Por exemplo, nós precisamos de uma televisão, nós precisamos de insumos médicos, nós precisamos de computadores, nós precisamos de vestuário. Então, o exportador, ele acumulou dólares e o importador precisa destes dólares para comprar coisas úteis à vida humana. Por exemplo, vestuário, aparelhos eletrônicos. E aí, o que o importador faz? O importador tem que comprar da China, dos Estados Unidos, da Europa, da África, não importa o que ele está importando. Só que ele vai pagar em dólar. Tá? Majoritariamente em dólar. Só que ele não tem dólares. Por quê? Porque de onde vem o dinheiro do importador? O dinheiro do importador vem tanto do banco, que pode ser um empréstimo que ele está tomando, como vem do próprio comércio. Ele tem uma loja, que ele tem um comércio, e as pessoas pagam para ele em real. Então, como o importador compra em dólares? O importador vai ter que comprar dólares. Ele vai comprar esses dólares da onde? De onde eu vou falar daqui a pouco. Mas de onde vêm esses dólares? Esses dólares vêm dos exportadores. Os exportadores acumulam dólares, esses dólares ficam na economia brasileira, que eu já vou falar como, e quando o importador precisa, ele compra esses dólares. E é dessa forma que o exportador consegue reais. Tá? Muito bem. Os turistas nacionais. Os turistas nacionais são as pessoas que vão para os Estados Unidos. Né? Agora, quem tem visto, certo? Eu não tenho. Quem tem visto e vai para os Estados Unidos, mas nós sempre teremos Paris, né? Então, Paris é uma cidade horrível, gente. Não vai, não, vai para Londres. Não gosto de Paris. Enfim, as pessoas vão para Paris, certo? Elas precisam comprar euros. Ou as pessoas vão para o Equador, elas precisam comprar dólares. As pessoas vão para os Estados Unidos, evidentemente, né? Elas precisam comprar dólares e assim vai. Como esses turistas compram esses dólares? São dólares que os exportadores trouxeram ou turistas internacionais, italianos, argentinos, pessoal que vem para o Brasil e vem gastar no Brasil. Ou também turistas de negócios, né? Turistas de negócios não. Pessoas que vêm para o Brasil para fazer negócios. Eles também trazem dólares. Né? Eles trazendo dólares, esses dólares ficam na economia brasileira porque são trocados por reais. Por quê? Porque quando um gringo vem para o Rio de Janeiro para tomar uma água de coco, ele traz uma nota de 10 dólares. Essa nota de 10 dólares é trocada por reais. Esses reais ficam na economia brasileira. Por quê? Porque ele consumiu. Aqueles dólares também ficam. Tá? Mas onde esses dólares ficam? Como que funciona? Né? Como que eu sei quanto vale o dólar? Como é que isso funciona? Bem, vocês já viram aqui que os importadores e os turistas nacionais demandam dólar. Os exportadores e os turistas internacionais ofertam dólar. Vocês conseguem ver com essa caneta? Acredito que não. Verde vai ser a mesma coisa. Azul vai ser a mesma coisa. Gente, tá feio o negócio aqui, viu? Acho que é melhor fechar e cada um tomar um café. Porque tá feio o negócio aqui, mas vamos lá. Meu Jesus Cristo aqui. Ofertam dólares. Tá? Muito bem. Eu perdi a caneta vermelha que eu tinha. Tá, vamos lá.
Os turistas internacionais ofertam dólares. Tá? Muito bem. Os exportadores e os turistas internacionais ofertam dólares. Como vocês sabem, eu já falei muitas vezes, o mercado não existe. O que existe são pessoas que se reúnem em organizações virtuais, físicas ou ideais que nós chamamos de mercado. Então, para o dólar, né? Porque essas pessoas estão demandando dólar, né? Por quê? Porque o título do vídeo é dólar, certo? Essas pessoas estão demandando dólar, mas poderia ser euro, né? Ou franco suíço, mas eu acredito que no Brasil não tem demanda de franco suíço. Muito bem, ou dólar, tá? Muito bem. Como é que eu faço isso? Existe uma coisa chamada mercado. Tá feio o negócio aqui, viu? Mercado de câmbio. Ou mercado cambial, como vocês queiram chamar. Tá? Ele obedece às regras de mercado. Existem algumas formas de você comercializar câmbio. Existe a forma, o câmbio fixo. Existe o câmbio flutuante. Existe o câmbio fixo, existe o câmbio flutuante. Basicamente isso. O que é câmbio fixo, Léo? O câmbio fixo é o seguinte: uma autoridade monetária, por definição, arbitra que tanto de moeda corrente, né, por exemplo, vamos colocar aqui, um peso argentino vale $1. Quem fez isso? Eu não sei, gente, desculpa, eu não sei se foi o austral ou foi o peso. Eu tenho quase certeza que foi o peso. Foi Cabadio, o ministro da Fazenda da Argentina na década de 90. Ele estabeleceu um peso argentino com $1. Se for austral, eu peço desculpa, mas eu acredito que foi o peso argentino. Tá, muito bem. Isso é um câmbio fixo. Léo, mas como ele estabelece isso? Isso não é difícil, tá, gente? Isso não é complicado de fazer. Olha, a economia aceita tudo. Você só tem que seguir os passos. Achei a caneta. Você só tem que seguir os passos. Por quê? Porque a autoridade monetária que estabelece um câmbio fixo, ela é um banco central, pode ser, mas ela vira uma caixa de conversão. Mais uma que vai pra casa do... Ela vira uma caixa de conversão. Tá? O que é isso? Veja, no mercado de câmbio fixo, os exportadores e os turistas internacionais que ofertam dólar, eles chegam numa autoridade monetária ou numa corretora de câmbio autorizada pela Casa Monetária e apenas convertem. Eles trocam os seus bilhetes de dólar pelo seu bilhete nacional. Eles estão trocando dólar por peso argentino. Com a promessa de que o que sobrar de peso argentino, eles terão conversibilidade total em dólar. Eles estabelecem 1 para 1. Para a caixa de conversão fazer isso, ela precisa de reservas. Quantas? Muita. Precisa de muita reserva. Por quê? Porque existem algumas leis monetárias que aumentam... quando você faz isso, você tem que ter duas coisas. Uma coisa mais do que outra. Você tem que ter confiança. A sociedade é baseada em confiança. Quando eu falo isso, o pessoal tira sarro, mas é verdade. A sociedade é baseada em confiança. A autoridade monetária que decidir fazer uma caixa de conversão, ela tem que ter muita confiança. A confiança pode vir pela estabilidade do governo. Se a Suíça faz isso amanhã, ela vai sofrer ataques especulativos. O que é ataque especulativo? É ver se a autoridade monetária está falando sério, se ela tem bala na agulha. Ela vai sofrer ataque especulativo? Vai. Mas ela vai ter que demonstrar muito menos força para baixar o ataque especulativo. Então, ela precisa de confiança que pode ser conseguida por histórico institucional, como pode ser conseguido com reservas. O que é isso? Olha, nós temos 500 bilhões de dólares. E o nosso M1 é de... vamos supor, 450 bi de peso argentino. Então, bicho, pode vir quente. Porque existe menos meio circulante argentino do que a quantidade de dólares que nós temos guardados. Então, se você vier testar, o que é um ataque especulativo? Eu sou um grande investidor, eu vou sair comprando dólares ou pesos para... Depende do que eu quero fazer, né? Mas o que eu faço em derivativo. Eu começo a especular com a quebra do peso. Eu entro shortado em peso,
eu entro em swap da outra ponta do peso, né? Esse tipo de coisa, para que se o peso quebrar, né? Eles tiverem que falar, olha, eu falei que um peso argentino era $1, mas o negócio é o seguinte, acabou os bilhetes de dólar, então agora você vai precisar de 2 pesos argentinos para $1, tá? Muito bem. Você precisa de reservas. Mas, se sua quantidade de dólares for maior que a sua quantidade de meio circulante em moeda local, não tem o que você temer. Por quê? Porque mesmo se todos os argentinos trocassem, não foi 1990, trocassem todos os pesos que existem por dólares, acabou. Ainda sobravam 50 bilhões de dólares na conta do Banco Central da Argentina. Tá? Mas evidentemente que a Argentina não tinha tudo isso de dólar. E não era só isso de M1. E o problema é que a reserva fracionária, né, criava dinheiro endogenamente, e isso também não era ajustado pela casa de conversão, e uma hora se quebrou. Né? E aí até que o presidente teve que fugir de helicóptero, que não havia dinheiro o suficiente. Né? Os argentinos podiam ter depósito, e era pior ainda, porque os argentinos podiam ter depósito em dólar em conta corrente, podiam ter depósito em peso em conta corrente e poderiam sacar dólares. Né? Era uma coisa absurda. Foi muito mal feito essa caixa de conversão. Caixa de conversão são uma ideia? Depende do que você quer fazer. Se você é esse o problema. Se você quer adotar uma política monetária estilo padrão ouro e quer continuar trabalhando com moeda fiduciária, você decide o que você quer. Certo? Muito bem. Então você tem o câmbio fixo. E existe algo que é híbrido entre câmbio fixo e câmbio flutuante. Existe uma coisa chamada câmbio fixo em bandas e existe o chamado câmbio flutuante não totalmente conversível. A China tem um regime de câmbio fixo em bandas. O Ien é do Japão. O Yuan, ele começa o dia, o Banco da China diz que um Yuan está a tantos dólares, podendo ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele vai flutuar naquele dia em bandas, né? Não sei quanto vale o Yuan, tá, gente? Mas vamos supor que o Yuan vale $1, vamos supor. Ele pode ir tanto para 1,10 como ele pode ir para 0,9, tá? E dentro do dia ele vai oscilando. Só que, se ele fechou em 0,9, o Banco da China pode não gostar. No dia seguinte, ele estabelece uma nova meta e ele fala que o Yuan vai ficar entre 1,20 e 1,10. Opa! Entre 1,20 e 1. Tá? Que agora a meta é 1. Ele pode ir desvalorizando o câmbio assim. Né? Isso é um câmbio fixo flutuante. Por quê? Porque quem estabelece quanto é a China. Tá? É muito mais fácil fazer casa de conversão, ao contrário, né? Você depreciar o câmbio. Porque o que entrar, você vai fazendo reserva internacional. Por isso que a China tem uma baita de uma reserva internacional. Por quê? Porque o câmbio é desvalorizado. Tá? Então vai sobrando mesmo dólares. Porque aqui é a mesma coisa. Se os argentinos conseguissem fazer assim, não, um peso argentino igual a $1. Só que você tem uma reserva, você tem um superávit de 50 bilhões de dólares, então o peso argentino está barato. Isso vai atraindo mais, isso vai atraindo confiança até uma hora que vai acumulando. E aí a indústria nacional, porque existe mais riqueza aqui, a indústria nacional, chega uma hora que um peso para $1 é barato. Porque, veja, os números, eles não têm o superpoder que vocês acham. Você sempre precisa ser o relativo. Eu não sei se um peso argentino, $1 é muita coisa. Eu não sei a estrutura de preço da Argentina, estou falando 1990. Não sei a estrutura de preço da Argentina. Eu não sei se $5, se R$5, $1 é muita coisa. Você tem que ver a estrutura de preços do Brasil. Então, assim, olha, $1 são 390 drams. Léo, que caríssimo. Não é. É como se no Brasil fosse 3,50, 3,20. Então, os números não te dizem muita coisa. Você sempre precisa da unidade, do referencial. Tá? Bem. O Brasil adotou um negócio chamado câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? No lugar de você ter uma caixa de conversão, você tem um regime de câmbio de mercado. Certo? Muito bem. Os demandantes por dólar, que nós vamos colocar em curva verde, perdão. Os demandantes por dólar estão aqui. Tá. Ô, Léo, você vai fazer monetária em oferta e demanda? Vou. Certo? E aqui está a oferta. É engraçado, gente. Mas tudo bem, dá para fazer. Tá? E aqui é a oferta do dólar. Tá? Muito bem. Durante o dia,
A demanda por dólar vai variando, né? E durante o mês também. Então não dá para fazer bem assim, mas vamos supor que seja, tá? Só para ilustrar. Tá? A demanda por dólar está aqui. Quanto maior o preço do dólar, menos quantidades de dólar a pessoa quer. Quanto menor o preço do dólar, mais dólares os importadores vão querer. Os turistas nacionais também. Quando o dólar abaixa, vai todo mundo para Disney. Nem todo mundo, tem gente que não pode ir, né? Tem gente que não tem visto. Vai todo mundo para Disney. Quando o dólar aumenta, menos pessoas querem dólar. Só as que realmente precisam. A importadora precisa disso para a produção. Tá? Os turistas também diminuem. Tá? Quando o dólar está muito barato, quem tem dólares pode ter um incentivo de segurar os dólares. Pode fazer hedge, pode fazer um outro contrato, mas pode querer segurar os dólares até fora do país. Não trazer para o Brasil. Então, eles não vão ofertar dólares. Tá? Ou também, quando o dólar está muito barato, $1, R$ 2, os exportadores não conseguem exportar tanto. Eles não conseguindo exportar tanto, há menos dólar disponível. Então, existe um equilíbrio entre a quantidade de dólares a serem ofertados e a quantidade de dólares a serem demandados. Tanto pelo ímpeto do preço, que as pessoas, né, os importadores e os turistas que querem sair do Brasil, eles não compram dólar a partir de um determinado preço porque está muito caro. Tanto que, pela oferta, se o dólar estiver muito caro, muito barato, eu não consigo exportar. Ou os turistas estrangeiros não vêm para cá, porque pelo preço o Rio de Janeiro está muito caro, é melhor eu ir para Paris, certo? Ou Ibiza. Né? Então, vocês vejam que realmente há um equilíbrio. E veja, nisso que eu falei que a gente não podia usar oferta e demanda, é porque é muito volátil. Mas nós podemos utilizar para ilustrar, tá bom? Ninguém vai fazer curva de oferta e demanda para fazer a estratégia de shortar compra descoberto, venda descoberto, swap. Ninguém vai fazer isso, né? Vocês não são burros. Né? Eu acredito que eu estou falando de pessoas inteligentes. Eu só estou ilustrando. Tá? Muito bem. Antes de tudo não, né? Já faz meia hora de vídeo e eu não falei uma coisa muito importante, que eu vou deixar um link aí na descrição, que é taxa de câmbio e política cambial no Brasil. Teoria, institucionalidade, papel da arbitragem e da especulação. Tá? É de Pedro Rossi. Olha, ele é um economista jovem até. Né? Esse livro foi ganhador do prêmio Livro de Economia pelo COFECON, né? Conselho Federal de Economia. Tá? Deem uma olhada aí nesse livro, é da editora FGV, tá aí, eu vou deixar o link na descrição. É um link afiliado da Amazon. Comprando por esse link, vocês dão uma comissão pro canal. E também, eu não sei este livro, mas boa parte dos livros que eu recomendo aqui no canal, e boa parte dos livros, das coisas que vocês gostam de ler, escola austríaca, fanfic, esse tipo de coisa, né? Não que escola austríaca seja fanfic, eu tô falando, tem outros livros muito... vocês gostam de ler porcaria. Né? Então tem sempre no Kindle Unlimited, tem muitas opções de livros que vocês pagam apenas a assinatura do Kindle Unlimited e vocês podem ler através do computador, né, pelo site Kindle Cloud Reader, ou se você tiver o Kindle mesmo, ou no aplicativo do celular. É muito bom, é um streaming de livros, vamos dizer assim. Tá? Vocês dêem uma olhada aí também, eu vou deixar os dois links na descrição. Muito bem. Vamos lá. Veja. Aqui eu tenho a oferta de dólares e aqui eu tenho a demanda de dólares. Lembra que eu falei que o câmbio é flutuante no Brasil? Então, quem diria o preço do dólar? O mercado. O mercado é uma pessoa? Não. É a estrutura do mercado cambial. Pessoas que estão demandando dólar, pessoas que estão ofertando dólar. Dólar é dinheiro. Muito bem. Para que você demanda dinheiro? Eu posso demandar dinheiro tanto para poupança como para consumo. No Brasil, é proibido, né, ou não é possível você ter poupança em moeda estrangeira, pelo menos em bancos. Você não pode ter uma conta bancária dentro do Brasil em dólar. Léo, mas tem aqueles dois aplicativos, um é banco, o outro é e-wallet, muito famosos, né, que você compra dólar direto no aplicativo, mas a conta bancária está no exterior, tanto que você paga IOF. Você está fazendo remessa para o exterior. Tá? Esse dinheiro já saiu da conta da balança de pagamentos, né? Quantos dólares entram, quantos dólares saem do Brasil? Existe uma conta, existe um negócio chamado balança de pagamentos. Existe a conta, existe a balança total, né? Existe conta corrente, existe conta balança comercial, mas tudo é contabilizado em dólar. E
que é o que essa caixa de conversão, né, o que a gente pode falar, existem tantos de M1, existe tanto de dólares em reserva. Na balança comercial, se você tem um câmbio flutuante, isso não importa. Por que não importa? Porque em teoria, nunca faltariam dólares. Por quê? Porque uma das funções da oferta e demanda, da curva de oferta e demanda a livre mercado, que é o câmbio flutuante, é você sempre ajustar a demanda à oferta, ou a oferta à demanda. Como? Se o preço do dólar começa a ficar muito alto, 20, 30 reais por um dólar, nós não vamos mais importar. Por quê? Porque vai ficar muito caro. Só que nós vamos exportar para caramba, porque fica tudo muito barato. O produtor, que estava acostumado a vender um saco de commodity por 10 dólares, isso eram 50 reais, vamos supor. Só que agora, de um dia para o outro, deu uma crise cambial. Agora o saco de commodity dele, que eram 50 reais, né, porque era 10 dólares, por 20, vai para 200. Enquanto a inflação de custos não pegar, e esses 200 que ele passou a ganhar valesse os 50 de ontem, ele está com superávit, ele está com um excedente do produtor. Ao ponto que os importadores e os turistas brasileiros não vão conseguir sair do Brasil. E também, aqui eu falo turistas, mas você também tem pessoas que mandam remessa para filho que estuda no exterior. Existem algumas outras coisas. Existe remitância também de estrangeiros que vivem no Brasil e precisam mandar dinheiro para a família. Isso é desde o topo da pirâmide. Né? Um executivo de um banco brasileiro ou de uma companhia que fica no Brasil, mas que pode ter uma sede estrangeira, um executivo de um banco suíço que trabalhe no Brasil, mas a família ficou na Suíça ou em Londres ou em qualquer lugar que ele seja, pode ser que de vez em quando ele mande um dinheirinho para lá. Provavelmente, esse pessoal, eles não vão receber aqui, eles vão receber em offshore, mas não importa. Se ele recebe no Brasil e ele manda o dinheiro, isso também é demanda por dólares, tá? Muito bem. E também imigrantes dos países limítrofes do Brasil. Eu duvido que exista uma casa de conversão entre o dinheiro boliviano e o dinheiro brasileiro. Então, o que ocorre é o seguinte: um imigrante, por exemplo, da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela, da Guiana, do Peru, da Colômbia, não importa. Esse pessoal, se eles estão aqui e precisam mandar dinheiro para a família, eu duvido que existe uma caixa de conversão entre o dinheiro brasileiro colombiano, entre o dinheiro brasileiro venezuelano, entre o dinheiro brasileiro boliviano. Entre o Paraguai e o brasileiro, eu também acredito que não. Mas entre o argentino e o brasileiro tem, tá? O que é caixa de conversão? Explico depois se sobrar tempo. O que ocorre é o seguinte: esse pessoal que precisa mandar dinheiro para esses países, eles vão demandar dólares, enviar dólares para os países da família dele, onde a família está, e lá eles trocam pela moeda do país deles. Então ele está demandando dólares também. Tá bom? Mesma coisa se eu estou importando petróleo da Arábia Saudita. Eu vou pagar em dólares, evidentemente. Se eu estou demandando, não sei, alguma especiaria do Sudeste Asiático, se eu estou demandando açúcar da Índia, eu vou pagar tudo em dólar. Então, se o dólar aumenta muito de preço, não é que vão faltar dólares. Vai ficar muito caro e ninguém vai comprar. E os exportadores vão ter incentivo de produzir mais e eles vão começar a trocar dólares por reais. Eles trocando dólares por reais, vai haver mais dólares no mercado. Havendo mais dólares por mercado, o preço de equilíbrio abaixa. Até um ponto, o preço abaixa, até um ponto que encontra o equilíbrio. Muito bem. Léo, mas tem um negócio que você não está falando. Existe um negócio chamado carry trade, sim. Veja, primeiro de tudo, se você não pode ter reservas de dólar dentro do Brasil e você sempre tem que converter em reais, isso já é uma forma de sujar o câmbio. Isso já é controle de capitais. Por quê? Porque eu, como produtor de milho, de soja, carne bovina, ou produtor de sapatos, o Brasil exporta bastante sapatos, surpreendentemente, produtor de facas, ou eu como youtuber que recebo um dinheirinho do AdSense em dólares, eu não posso estocar dólares na minha conta. Eu sempre tenho que fazer a conversão junto ao banco, na mesa de câmbio. O Banco Central Brasileiro, não, através da legislação, evidentemente, não permite. O Banco Central Brasileiro tem o monopólio do câmbio. Ele exerce o monopólio, dando prerrogativa de casas de câmbio e instituições financeiras credenciadas operarem, mas o Banco Central se reserva o direito de regular o mercado de câmbio. Tudo bem, legislação brasileira. Tá bom. Não é nada de errado. A legislação brasileira que tem um porquê histórico. Muito bem. Então, se eu não posso estocar dólares, essa curva de oferta e demanda já está errada. Por quê?
Porque se eu não posso tomar a iniciativa de vender, o ofertante, sempre que eu tenho que vender. Então, se o ofertante não pode fazer estoque visando o aumento do preço, isso não é bem uma curva de oferta e demanda. Isso já é preço administrado de uma determinada maneira. Porque se eu sou um grande produtor de commodities ou de produtos industrializados e eu estou recebendo dólares, mas eu acho que o dólar agora está, por exemplo, 2 dólares para R$1, R$2 para $1. Poxa, eu tenho 100 mil dólares para trazer. Vai me dar só 200 mil reais. Eu não preciso desse dinheiro agora. E, de vez em quando, eu preciso comprar insumos, né, de fora do país. Então, os exportadores, às vezes, são importadores também, tá, gente? Você precisa comprar fertilizante para o agronegócio, você precisa comprar máquinas e equipamentos para as mineradoras e petrolíferas. Você precisa comprar máquinas, equipamentos e patentes, né, para as indústrias. E também remessa de lucro para as indústrias, porque muitas são de capital estrangeiro. Então, os exportadores também são importadores. Eles poderiam deixar o dólar fora do Brasil e não trazer totalmente. Existem vários contratos, por mais que a legislação brasileira tente combater isso, existem vários contratos que permitem, só que são só os grandes players que conseguem fazer esse hedge cambial. Dessa forma. Eles deixam o dinheiro fora do Brasil, por quê? Porque eles deixam o dinheiro ali porque eles acham que o dólar vai subir. Se eles achando que o dólar vai subir, hoje tá 2. Eu trouxe esses 100 mil dólares. Né? Eu trouxe 100 mil dólares. O dólar tá 2, então são 200 mil reais. Só que daqui um mês eu vou precisar pagar máquinas e equipamentos. Eu trouxe 200 mil e daqui um mês eu vou ter que pagar 100 mil dólares. Daqui um mês eu tendo que pagar 100 mil dólares, eu vou falar, poxa, 200 mil reais. Só que o dólar aumentou 10% de um mês para o outro. É normal, dá para acontecer. Agora os 200 mil dólares que eu tenho não me compra mais 100 mil. Vai me comprar 95 e alguma coisa. Né? 92 e alguma coisa. Aumentou entre 10% e 8%. Então eu perdi 5 mil dólares, perdeu. Porque o real não vale mais. E você tem uma outra coisa que controla o capital, que a gente também não pode falar que o câmbio no Brasil é 100% flutuante. Que é o quê? Você tem o IOF. Quando eu trago dinheiro, eu creio que eu não pago. O exportador não paga IOF. Só que, se o importador amanhã precisa comprar uma máquina de equipamento, esses 100 mil dólares que ele trouxe, mesmo se não houver mudança do preço do dólar, né, da taxa de câmbio, ele vai pagar um pouquinho a mais de IOF, coisa de 3%. Então, você também tem um problema de que você não tem 100% estoque, você não tem planejamento sobre o seu próprio capital. Você tem que passar para o Banco Central, quando você faz quando você é um exportador e você recebe essa letra de exportação, você pega esse dinheiro, aí existe um sistema financeiro que o banco do país que está importando, por exemplo, a Alemanha importa muito café do Brasil. Por quê? Porque a Alemanha é o maior exportador de café beneficiado do mundo. Né? Ele ganha mais dinheiro vendendo o café solúvel do que o Brasil produzindo sacas de café. Muito bem. A Alemanha quer comprar café do Brasil. Eu estou vendendo eu estou vendendo um carregamento por 100 mil dólares. Tá? 100 mil dólares. Vamos supor que o câmbio está 5 reais. Então são 500 mil reais. Tá? Muito bem. O que ocorre é o seguinte. O navio tem que sair do Porto de Santos para ir para o Porto de Hamburgo. Nem sei se Hamburgo tem porto, né? Mas para ir lá para a Alemanha. Como é que eu confio no camarada que está me comprando? Quando ele vai me pagar? Quando chegar na Alemanha, se ele não me pagar, existe um negócio chamado letra de câmbio, letra de exportação, não importa o nome. Existe um negócio chamado não importa o nome, mas eu esqueci. O banco alemão conversa com o banco brasileiro e eles fazem uma carta em que há um contrato em que os bancos só vão, fica preso o dinheiro do importador, né, alemão, fica neste banco alemão. E o banco alemão faz um compromisso de dívida com o banco brasileiro. E o banco brasileiro diz para o exportador e fala assim, exportador, pode liberar a carga, porque o banco alemão já acusou o recebimento do dinheiro. Aí existem vários contratos, né? Quando a carga for inspecionada, ou em tantos dias, já vai ser liberado o dinheiro para sua conta, nós vamos fazer a mesa de câmbio, tá bom? Tá bom. Então, o dinheiro virá, tá? Vamos falar 100 mil dólares, não vamos colocar em euro? Se sobrar tempo, eu explico porque o euro não é tão importante assim, tá? Muito bem. Aí, gente, o que ocorre é o seguinte, o Banco Brasileiro, esse exportador de café, ele chega para o Banco Brasileiro e ele precisa de reais para pagar a RAM 2500 dele, para pagar as máquinas e equipamentos, para comprar carne para o churrasco. O exportador brasileiro... Não, coitados, a maioria das pessoas são bem no sentido que trabalham muito mesmo. Agora estou tirando sarro. As pessoas precisam pagar os insumos, precisam pagar os impostos, precisam pagar os bancos brasileiros, porque eles pegaram plano safra ou qualquer outro tipo de financiamento. Agora falando sério.
Então eles precisam desses 500 mil reais. Eles precisam desses 100 mil dólares. O Banco Brasileiro tem uma mesa de câmbio que vai oferecer por esse dinheiro, via oferta e demanda do banco, né, junto a outros bancos, que esses outros bancos também atendem, ou o próprio banco, né? Esse banco, nós temos o banco 1, o banco 2 e o banco 3. O banco 1 está sendo superavitário em 100 mil dólares, só que ele precisa de reais. O banco 2 está fechando uma operação de importação de 50 mil dólares para um outro cliente que está importando, não sei, gasolina, não sei o que ele está importando. E um outro cliente está importando 50 mil dólares também da China, de bugiganga. Esses dois clientes, esses dois bancos precisam de dinheiro. O que o banco 1, que é o do exportador de café, vai fazer? Ele vai vender os dólares do exportador de café para esses dois outros bancos que estão precisando de dinheiro. Ou o Banco Central pode esterilizar essa quantidade de dólares comprando, e garantindo o dinheiro que é comercializado no intrabanco, porque são os bancos que negociam a taxa do dólar. O Banco Central vai e compra esse excesso e manda para a reserva e dá reais da sua própria reserva. Tá? Ou vender o título para pegar o dinheiro, não importa. E aí o banco 1, que negociou com o exportador, deposita ali 500 mil, tirando todas as taxas. E também você sabe que para eu vender dólar, vamos supor, é 5,50, né? O banco, se você quer dólares, ele te cobra 5,50. Se você quer trocar dólares por reais, ele vai falar que o dólar tá 5,45. Isso é normal, você tem um spreadzinho, eu não sei se pode chamar de spread, mas você tem o delta ali no câmbio. Muito bem. Só que tem um problema muito sério. Se você tem toda a estrutura, esse câmbio não é bem flutuante. Porque você não pode estocar esses dólares. E você não é só para comércio. O Banco Central diz, o Galípoli, não sei falar o nome dele, ele diz, jura por Deus, que numa entrevista, que o Banco Central não influencia o câmbio flutuante. O que é influenciar o câmbio flutuante? É câmbio sujo. É câmbio flutuante sujo. Você tem a taxa de câmbio, mas você sabe que quando ela chegar num determinado patamar, o Banco Central vai dar uma paulada. Paulada como, Léo? Vendendo dólares. O que é vender dólares? Pode ser em contrato futuro, pode ser à vista. À vista é preocupante, mas pode ser não preocupante, mas ele quer mostrar força. Né? Ele pode ser à vista, ele pode ser no futuro, que é, ele chega nos bancos brasileiros que estão fazendo um intraday e está falando o seguinte, você está com excesso de dólar, você também, e você quer dólar, e você está com excesso, não tem problema. Eu te vendo dólares mais barato do que esse banco está querendo vender, ou faça um swap cambial. Ele inunda o mercado cambial de dólares. Ele aumenta a oferta de dólares para impedir que o dólar suba além de um patamar que ele, Banco Central, não quer, provavelmente porque ele está verificando que alguém está tentando lucrar na oferta e na demanda, como ataque especulativo. Pessoas que estão comprando e vendendo dólar para gerar uma falta relativa de dólares para amanhã vender por um preço maior e depois inundar o mercado de dólar. Isso são ataques especulativos, isso acontecem. Tá? No câmbio flutuante é muito mais difícil, porque o próprio câmbio se protege. Só que, como no Brasil você não pode ter estoque de dólares, esses mecanismos de proteção do câmbio são menores. Tá? Muito bem. Não é que não existem, mas você precisa de um pouco de intervenção porque você já interviu. Tá? O que ocorre é o seguinte: o Banco Central, historicamente, antes do senhor Galípoli, porque ele falou que ele não faz isso, ele, né, que o Banco Central na administração dele não influencia o câmbio. Só que, quando o dólar começa a subir de preço, né, que agora não está mais 2, vamos supor, ele vai para 2,50, os ofertantes estão vendendo a 2,50, os demandantes, né, vão ter que comprar por 2,50 para manter a mesma quantidade de dólares. Né? A curva também vai subir, mas enfim. Ou os demandantes estão dispostos a pagar um pouco mais porque aumentou a demanda, então eles vão comprar por 2,50. O que você pode fazer para trazer o câmbio mais para baixo? Você pode ofertar dólares, só que isso não é muito sustentável a longo prazo. Ou você pode trazer mais dólares de outra forma, como carry trade. Você pode fazer que haja mais incentivo de que pessoas tragam dinheiro para o Brasil do estrangeiro, aumentando a taxa de juros em reais. Você aumentando a taxa de juros em reais, vai haver alguns investidores loucos que vão vir aqui no Brasil para comprar
títulos Selic, ou até mesmo CDB, não sei, comprar títulos de renda fixa brasileira que pagam 15% ao ano. E aí, ou uma taxa muito mais alta do que do padrão internacional. E aí, aumenta a quantidade de dólares disponíveis. Só que esses dólares estão emprestados, eles não entraram na economia. Não é como esses exportadores de café, que o café realmente foi produzido, existe dinheiro aqui no Brasil. E não é tão ruim também quando esse dinheiro sai, porque realmente essas pessoas que estão comprando bugigangas da China, ou qualquer outra coisa que estão importando, elas realmente estão consumindo e elas realmente produziram no país. Essa quantidade de riqueza está estável. O que ocorre é, quando você traz para o carry trade, você aumenta a oferta. Então você está disposto a aumentar a quantidade de dólares por um preço menor. Então você traz para cá. Aí seria 1,80 e tal. O Banco Central costuma fazer isso? Costuma. Inclusive, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, senão não vai caber. Como nós sabemos qual é a taxa de câmbio que deveria ser? Como que nós conseguimos nos planejar para saber quanto deveria ser o câmbio? E por que o real, no longo prazo, vem perdendo do dólar? Né? Ele vem desvalorizando. Eu vou introduzir um negócio chamado paridade poder de compra. Essa teoria diz o seguinte, que num regime de câmbio flutuante, o dólar, né, a moeda de conversão internacional, deveria entrar em equilíbrio com a moeda do país em referência. Então, o dólar deveria entrar em equilíbrio com o real por paridade de poder de compra. Num regime de câmbio livre e num regime de comércio livre, livre movimentação de capital e de produtos. Pessoas também seria importante, mas num regime de livre comércio você deveria ter uma paridade de poder de compra. O que é isso? A teoria diz o seguinte: numa determinada hora, a quantidade pecuniária, né, de pecúnia, de dólares necessária para comprar algo no Brasil seria constante para todos os produtos. Léo, o que você quer dizer? Tem vários vídeos desses na internet. Olha, um carro aqui nos Estados Unidos que é 10 mil dólares, no Brasil está 80 mil reais. Então aqui está muito mais barato, porque a taxa de câmbio é 5,50. Logo, aqui está 55 mil dólares. E aí no Brasil tá 55 mil reais, aí no Brasil tá 80 mil, então aqui tá mais barato. Ou a carne no Brasil tá coisa de 50 reais, vamos supor, eu não sei nem falei o corte, tá coisa de 50 reais. Nos Estados Unidos, está coisa de 20 dólares. Então no Brasil tá muito mais barato, porque 20 dólares são 100 reais, são 110 reais, né? Nesse câmbio arbitrado, tá, gente? Tá 110 reais. Então aqui seriam menos de 9 dólares, seriam menos de 10 reais, uns 9 dólares e alguma coisa. Então no Brasil tá muito mais caro, no Brasil tá muito mais barato. Como é que nós chegamos nesse equilíbrio por mercadoria? Se faz uma cesta de consumo médio para que quanto as pessoas de cada economia conseguem comprar naquela moeda de referência. Por exemplo, o índice Big Mac é uma simplificação absurda, mas é uma ilustração também, que eles pegam o preço do Big Mac, porque o Big Mac é padronizado no mundo inteiro, e ele consome mais ou menos as mesmas coisas. Ele consome pão, carne, molho, né, alface, essas coisas, e aluguel do estabelecimento, margem de lucro pretendida pelo dono da franquia, impostos e mão de obra. Então ele está consumindo as mesmas coisas, né, matéria-prima, mais capital físico, que são as máquinas, equipamentos e o aluguel ou a sede, né, o prédio da lanchonete. Capital humano. Produtos, capital humano tanto como trabalhadores, como o institucional. Quanto é de imposto, se é fácil demitir, se não é, porque tudo isso influencia o preço. E aí você tem o índice Big Mac. Você tem um Big Mac nos Estados Unidos, vamos supor que é $1, e vamos supor, eu não sei, vai $5, vamos supor. Só que no Brasil, se você for converter, o Big Mac tá 40. Então o Big Mac tá custando $7, não os $5 dos Estados Unidos. Então, em dólar, é mais caro você comprar um Big Mac no Brasil do que você comprar nos Estados Unidos ou na Argentina. Ou você pega o índice Big Mac, ele sempre muda. Ele padroniza para ver o poder de compra da moeda para aqueles bens e serviços da economia. No Brasil, por paridade de poder de compra, o dólar deveria estar entre 4,20 e 4,40. Por paridade de poder de compra. Então, no longo prazo, se você liberasse a economia para fazer comércio com o mundo inteiro, não tendo restrição de capitais,
melhorando o ambiente institucional e você podendo importar e exportar, a economia brasileira, com a quantidade de dinheiro, produtos, serviços que ela produz, ela consegue estabelecer que cada real brasileiro é equivalente a 4, cada dólar é equivalente a 4,2, 4,4 reais brasileiros. Léo, por que muito mais? Primeiro, porque é o protecionismo comercial que impede que essa oferta de dólares seja livre. Há um protecionismo da legislação ao sistema financeiro que impede que a demanda de dólares sejam livres. Eu não posso comprar dólares para estocar, para deixar de reserva. Eu não posso. Eu não posso comprar títulos de dívida no Brasil em dólares. Eu não posso comprar títulos da dívida pública brasileira em dólares. É muito difícil eu conseguir isso. Eu não posso estocar em dólar. Eu não posso fazer savings. Eu não posso fazer poupança em dólar. Eu não posso deixar dólar debaixo do colchão. Isso perturba o equilíbrio que é a paridade de poder de compra. E também, além do protecionismo comercial de não deixar entrar, você também tem os interesses de grupos empresariais, muitos, de que o dólar esteja mais alto do que a paridade de poder de compra. O que é a paridade de poder de compra? O que eu gasto de consumo de insumos para produzir no Brasil em dólar. É isso que você tem que falar, né? Porque se você vê, por exemplo, uma saca tá 44 dólares, a saca tá 50 dólares. Então a saca tá 10 dólares. O custo, na verdade, de produzir aquela saca tende a ser mais próximo de 42 do que de ser de 55 reais. Tá? Por quê? Porque para você produzir no Brasil 10 dólares, normalmente você gastou 42 reais, não 55, porque essa é a paridade de poder de compra. Tá? Muito bem. E aí existe o interesse que é o seguinte, então se ao produzir numa empresa brasileira algo de 10 dólares, normalmente eu estou gastando entre 42 e 44 reais, quando eu vendo 10 dólares para exportação, eu estou conseguindo entre 50 e 60 reais, depende, né? Oscilou entre isso ano passado. Então, além do lucro da produção, eu estou tendo lucro cambial. Eu, exportador. E também é protecionismo de que eu mantendo o dólar um pouco mais alto que a minha paridade de poder de compra, é um imposto, né? É uma barreira não tarifária de que me impede de eu ficar importando um monte, porque seria ainda mais barato eu importar no Brasil dependendo do produto. Eu comprar no Brasil dependendo do produto. Eu não fico importando tudo da China. Galípoli diz que não existe esse controle cambial no Brasil. O Banco Central, de vez em quando, faz swaps, que ele fala que é para manter o equilíbrio de preço, né? Para você evitar a especulação e tal. Só que há sim uma política no Brasil de protecionismo que impacta sim a balança comercial. Que impacta sim o resultado da balança comercial, que é o preço do dólar. Tá bom, pessoal? É isso aí. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. Curtam, compartilhem. Considere tornar-se membro. Existem muitos cursos lá.